Qual foi a grande decepção sua em relação ao Palmeiras enfrentando o Flamengo ontem? Pra você, Quesada. Abel. Abel era o cara pra fazer a diferença e mostra que tá no pior momento da carreira. Time covarde ontem que não encarou o Flamengo como devia. Penso igual. Marília Ruiz? Eu acho que a decepção foi tática. Acho que tecnicamente o Flamengo era melhor. E se esperava do Abel, que ele sempre fala que ele tem um plano, que vai ter magia. E ontem, nada. Godoy? Craque Neto e colegas, boa noite. Boa noite para você que está de olho no olho da Band. Craque Neto, o futebol é coletivo. Existe a participação do técnico, mas acima de tudo tem que haver também o comportamento dos jogadores, individualmente e coletivamente. Então, se taticamente não está dando certo, pelo menos que tenha mais disposição, mais vontade, superação para fazer valer aquela diferença que existe técnica e às vezes até tática do adversário. A gente não viu isso no time do Palmeiras. Na verdade, a grande decepção foi a covardia. Um time que sempre brigou para ganhar títulos, um treinador que sempre teve o olho de tigre para ganhar títulos e foi covarde. Não só covarde em relação a não dar um chute no gol da equipe do Flamengo, mas foi mais covarde na onde ele tira os dois melhores jogadores do time, Rafael Veiga e o Alan, desculpa. Os dois jogando muito bem. E ele consegue fazer isso. Coloca 6 jogadores, nenhum dos jogadores que ele colocou fez alguma coisa pro Palmeiras. O Abel Ferreira perdeu e entregou o brasileiro pro Flamengo. O Abel Ferreira entregou o título da Libertadores pro Flamengo, que não tem nada a ver com isso. Teve mais chances para ganhar o jogo e nós vamos mostrar a matéria com a Tati, que por sinal deve estar feliz demais em Lima. Eu não sei, cara... É uma coisa minha, não tem nada a ver com... Cada um dá a sua opinião, né? Eu gosto disso, né? Das pessoas poderem opinar, cada um falar aquilo que pensa, né? E, independentemente do time que a gente venha a torcer. Mas, assim, é uma coisa assim tão desnecessária. Esse Abel Ferreira, ele desmerece as pessoas. Primeiro, ele desmerece o país que ele vive. Até porque ninguém o conhecia antes dele chegar aqui. Né? Braga e Paok, né? Tem alguma coisa no meu ouvido aí, não sei o que tem aí. Aqui também. Ligado aí. Vê se é o Band Esportes, vê se é a televisão que tá ligada ali, bota no mudo para não atrapalhar. Aí, cara, quando ele chega e fala assim, olha, o Jorginho foi campeão com 30, mas você não sabe que o Jorginho é da seleção italiana, ele não sabe que o Jorginho foi campeão da Champions? Né? Será que o Vitor Roque vai ser? Torço para que seja. Mas ele desmerece tanto, ele coloca tanto empecilhos quando ele perde e quando ele não valoriza o outro, o vencedor, como ele não tem humildade, como ele não tem humildade de reconhecer que o outro foi melhor ou que as coisas não deram certo, como ele faz isso de uma maneira feia, de uma maneira desagradável, de uma maneira de quem é invejoso, de uma maneira que quem sempre acha que é o superior. E o mundo mostra, quanto mais arrogante que nós somos, quanto mais falta de humildade que nós não temos, a gente sempre vai dar um pontapé num paralelepípedo. Mais na frente tem alguém melhor que a gente. Sempre tem alguém mais inteligente. Sempre tem alguém. E as coisas, quando elas não desenvolvem daquilo que um cara que muitas vezes acha que é mais importante que o Palmeiras, porque é um absurdo pra mim, Marília Ruiz, Godoy e Quesada, pra você que tá aí do outro lado, é assim, ó, como é que eu sou um empregado da Band, sou funcionário, como é que eu posso mandar no canal de televisão? Como é que eu posso mandar na programação? Tem coisa que eu não gosto. Tem coisas que eu não acho que tá certo. Mas não sou eu que tenho que ver isso. Isso é problema de quem faz, irmão. Ele fez o Palmeiras perder um título brasileiro. Um título brasileiro. Ele perdeu uma Libertadores quando ele não colocou o Hendrick. Ele perde agora uma Libertadores porque ele foi covarde como treinador. Eu não tô dizendo os méritos do que ele é, não. Que pra mim é um dos melhores treinadores que eu vi. Mas esse cara, ele é tão mais do que as pessoas pensam que ele não sabe substituir, ele não enxerga jogo, ele não sabe fazer o seu adversário ter a visão, coisa que o Felipe Luiz, por exemplo, o Felipe Luiz não ganhou os títulos, ele disse alguma coisa em relação ao Abel? Olha, eu sou mais novo, eu ganho. Não!
faz parte da vida ganhar e a gente mais perde. Mas como você não tem humildade suficiente, você não consegue colocar que você foi o maior responsável daquilo que o Palmeiras pode ter feito no jogo de ontem. De sábado, que o seu time foi ridículo, foi um time pequeno, time covarde, que não partiu pra cima do Flamengo, que é um time, mas muito grande. É só ver o número de torcida que tinha lá em Lima, diga-se de passagem. Marília, o que você pensa da entrevista do treinador do Palmeiras e do que você viu? Ó, Neto, a gente tinha falado na semana passada, eu vou repetir. É impressionante quando ele tá fora do país, como ele fica simpático, assim como ele chamou a arbitragem de simpática. Porque a entrevista dele depois do jogo de ontem, eu acho ela desrespeitosa com o torcedor do Palmeiras. Porque ele reclama dos jogadores. Ele fala que faltou para os jogadores dele ousadia, mas não faltou para a escalação dele alguma ousadia. Ele fala que os jogadores tiveram medo e que só driblaram... Eu não complementei. Perdão, Marília, perdão de interromper. Por que ele falou que os jogadores só ganharam o título depois de velho? Os caras têm 33 anos, 30... Cara... Ele fala que os jogadores dele só tiveram alguma coragem depois de ter tomado 1-0. A verdade é que ele faz uma substituição bastante curiosa, né? Quando eu tava comentando o jogo assim como o Neto lá em outro CNPJ. Pode falar. Onde você estava? Na Paramount? No Paramount. Pode falar. E quando ele tirou o Alan, principalmente o Alan, eu falei assim, olha, fomos surpreendidos, porque se tinha algum jogador do Palmeiras tentando alguma coisa diferente, era ele e com raça o Vitor Roque. E atrás o Gustavo Gomes. O resto era um nada em campo, né? Não tinha uma troca de passes. Aí quando ele vai pra coletiva, todo feliz, não, eu queria dizer que realmente meu adversário tem jogadores mais experientes e um time muito bom, etc e tal. Ele não lembra do que ele falou até a semana passada, quando ele falava que ele tinha um plano, que ele ia fazer mágica, como ele fez na semifinal da Libertadores, e fez mesmo. A questão é que o plano do Abel pra esse jogo não tinha nenhuma chance de ganhar, porque cabeça fria e chutão pra frente, mas fez contra um LDU, time... né? Não, mas... É LDU, né? Contra a LDU em São Paulo. Aí é Flamengo, né? Então, só isso, Flamengo. A cabeça fria era a cabeça fria e chutão pra frente ontem. E contra uma defesa muito boa, como é no caso do Flamengo, realmente não é nada. Deu pra contar. No segundo tempo, eu tava contando. Mais um chutão, mais um chutão. Ao perder o Everton, ele colocou em campo muitas vezes o Bruno Fux, que faz essa figura pra ele, que é do lançamento longo, que ganhou a Libertadores de 2021, por exemplo, no gol do Veiga no comecinho do jogo. Mas esse ano, Neto, e aí eu acho que assim, não tem como dizer que ele não é um bom técnico, é excelente técnico. Mas esse ano não é é o pior técnico. Assim, mas esse ano ele foi muito mal. E colocar agora um discurso de que esse é um ano de reformulação, então da próxima vez começa o ano dizendo que é um ano de reformulação. Porque o Palmeiras começou o ano com a presidente falando, vocês estão mais calmos? Eu não acho que a torcida está calma agora. Nem o técnico está calmo, a não ser quando ele dá a coletiva fora do país, porque aqui é uma patada atrás da outra. E eu queria elogiar o repórter que fez a última pergunta para ele na coletiva ontem, perguntando, Abel, fazendo uma análise da temporada, já que você já entregou o Campeonato Brasileiro, ele falou desse jeito. Gostaria de saber se você acha que o Abel errou em algum momento, porque ele não erra, é o jogador que não é corajoso. Não erra. Então, eu acho parabéns pro repórter, ele não respondeu. Foi o Miliose da Rádio Bandeirantes. Parabéns pra ele. Foi o Bruno Miliose. Parabéns, Bruno. Bruno Miliose, menino maravilhoso, que fez essa pergunta. E você, Abel, você arrebentou com o Palmeiras esse ano. O que você pensa que é sabe de tudo isso? Eu acho que a culpa é da Leila, que deu a chave do clube pro cara que faz o que ele quer, a hora que ele quer, sem consultar ninguém. Você não faz futebol sozinho. Você tem que dividir... O Godoy falou isso perfeitamente. Você tem que dividir decisões. Você foi jogador, você sabe. Você tem que dividir decisões, né? O presidente tem que participar de muitas coisas, porque é o dinheiro do clube que está sendo investido. O diretor de futebol... Quer que eu conte uma minha pra vocês? Precisa repensar também. Vou falar uma minha pra vocês. Assim, eu não gosto de falar muito de mim, quando eu fui jogador de futebol. Quando o Corinthians estava para ganhar o título em 1990, que era o primeiro título depois de 80 anos, uma coisa muito louca daqui, porque o Corinthians era um time que não tinha passaporte, o Corinthians era um time que era muito forte nos campeonatos paulistas, que era muito importante o campeonato paulista, às vezes mais importante que o brasileiro, mas aquele momento era um momento único do Corinthians. E aí, nós jogamos contra... A gente classificou, né? No último jogo, quase não classificamos entre os 8 primeiros. Aí o que queria o Vicente Mateus? Jogar no Morumbi contra o Atlético Mineiro e contra o Bahia. Eu não deixei, junto com outros 2 ou 3 jogadores. Falei, não, senhor, não vai jogar. Pacaembu. Não vai jogar no Morumbi, porque o Morumbi é neutro. O Morumbi vai vir o Atlético, vai vir o Bahia, é neutro, não. Nós vamos jogar no Pacaembu.
Ah, mas aí é pouca renda, a gente dá uma parte... Não, a gente não quer. Nunca. Eu discuti isso e eu consegui fazer isso com o Wilson Mano, com o Márcio, né? Eles. Então, aí que é a moral, aí que é a visão do jogador, aí que é a visão daquele que é de grupo. Não, nós vamos jogar. Nós vamos jogar aqui. Jogamos contra o Atlético, ganhamos. Jogamos contra o Bahia, ganhamos. Aí fomos disputar o título no Morumbi. E tá tudo certo, e ganhamos também. E ganhamos também de todo mundo, ganhamos de todo mundo. Arregaçamos todo mundo. Só que é o seguinte, só que todo mundo junto. Você acha que um dirigente de futebol ou um treinador tem que dar um título brasileiro para uma outra equipe, pô, e abrir as pernas num Campeonato Brasileiro igual ele abriu pro Flamengo? Jamais. Isso é absurdo, cara. Jamais. Então, Isso. o conceito tá errado. Agora, transportando para ontem, né? Se você estivesse em campo, provavelmente você chegaria 10 minutos depois da bola rolando e diria o seguinte, ó, professor, o time tá muito recuado. Nós vamos ser atropelados pelo Flamengo aqui. Demos um chute no gol. Não demos um chute pro gol. O Palmeiras fez mais de 100 gols na temporada e ontem não deu um mísero chute ao gol. Quer dizer, o único lance foi uma cabeçada do Vitor Roque. Não, no retângulo nenhum. Só, no retângulo, na moldura nenhum. Então, a culpa é da Leila, a gestão que deixa que o técnico seja tudo no clube. Eu acho que o técnico tem que ser só técnico, cada um no seu galho, cada um fazendo o seu papel e os jogadores cumprindo também da meta. Ah, e outra coisa. Por favor. Ele falou de jogador experiente. Ele mandou todos os jogadores experientes do Palmeiras embora. Eu não gosto. E ele não dá valor pra garotada e contratou mal, porque Sousa não é jogador do Palmeiras. Desculpa, Fux Felipe não é jogador. Anderson. Giai, Felipe Anderson, Maurício. Jefté, Maurício. E aí você pega mais uns 3, 4 que eu não falei.